Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos aí iniciando mais essa live, mais esse vídeo, pregando a palavra do Senhor, anunciando o Evangelho de Cristo. E nesta manhã, irmãos, o Senhor me levou a estar falando um pouco de consequências de pecado, consequências dos nossos atos pecaminosos. O Senhor, Ele é fiel, Ele é justo, Ele é misericordioso e Ele perdoa os nossos pecados, com certeza. A palavra de Deus diz que, ainda que nós caímos 77 vezes, ou quanto nós caímos, o importante é o nosso levantar. Pedimos perdão a Deus pelos nossos atos. Deus não quer saber o tamanho do seu pecado, o tamanho da sua falha, daquilo que você cometeu. Mas com certeza, Ele é um Deus fiel, é um Deus misericordioso, mas também Ele é um Deus justo. E a consequência daquilo que você cometeu, Ele não vai retirar. Amém? Para isso eu te convido você a abrir sua Bíblia no livro de 2 Samuel, no capítulo 11. A história vem, puxando desde das guerras, os reis saíram para as guerras. Está lá no capítulo 9, capítulo 10. E quando os reis saíram para as guerras, na época que eles tinham esses confrontos. E Davi conseguiu retornar uma paz a Israel, uma paz aos homens. Conseguia controlar as situações do reino. Tudo por ser um rei muito valente, corajoso. E não era à toa, amados, que ele era chamado segundo o coração de Deus. Mas esse texto vai dizer que Davi, depois desse período todo, a Bíblia está me falando de 2 pecados que Davi comete. Mas eu vou colocar mais um. Mais um porque Davi adulterou. Davi matou, ordenou a morte. A mesma coisa que matar ou até pior, quando você é o mandante. E Davi mentiu. Poderia até intitular outras falhas aí. Mas também nós vamos ver nesse texto que Davi, por ele exatamente ser chamado segundo o coração de Deus, era um homem que reconhecia suas falhas. Ele reconheceu. Pois bem, vamos lá. No capítulo 11 do versículo 1 diz assim: aconteceu que, tendo decorrido 1 ano no tempo em que os reis saem para a guerra, enviou Davi a Joabe e os seus servos com ele, e a todo Israel, para que destruíssem os filhos de Amon e cercassem Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu a hora da tarde que Davi se levantou do seu leito e andava pensando no terraço, e andava passeando no terraço da casa real. E viu no terraço uma mulher que se estava lavando. E era esta mulher muito formosa à vista. Muito formosa à vista. E enviou Davi e perguntou por aquela mulher. E disseram: porventura não é esta Betseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o heteu? Então enviou Davi mensageiros e a mandou trazer. E entrando ela no trazer,
e entrando ela a ele, se deitou com ela, e já ela se tinha purificado da sua imundície. Então voltou ela para sua casa. E a mulher concebeu, e enviou, e fê-lo saber a Davi, e disse: pejada estou, ou grávida. Então enviou Davi a Joabe, dizendo: envia-me Urias, o heteu. E Joabe enviou Urias a Davi. Vindo, pois, Urias, vindo, pois, Urias a ele, perguntou Davi como ficava Joabe, e como ficava o povo, e como ia a guerra. Depois disse Davi a Urias: desce a tua casa, e lava os teus pés. E saindo Urias da casa real, logo saiu atrás dele iguaria do rei. Porém, Urias se deitou à porta da casa real, com todos os servos do seu senhor, e não desceu à sua casa. E fizeram saber a Davi, dizendo: Urias não desceu à sua casa. Então disse Davi a Urias: não vens tu de uma jornada? Por que não desceste à tua casa? E disse Urias a Davi: a arca de Israel, a arca e Israel e Judá ficam em tendas, e Joabe, meu senhor, e os servos de meu senhor estão acampados no campo. E hei de eu entrar na minha casa para comer e beber, para me deitar com minha mulher? Pela tua vida e pela tua vida, a vida da tua alma, não farei tal coisa. Então disse Davi a Urias: fica cá ainda hoje, e amanhã te despedirei. Urias, pois, ficou em Jerusalém aquele dia e o seguinte. E Davi o enviou, e o Davi o convidou, e comeu e bebeu diante dele, e o embebedou. E à tarde saiu a deitar-se na sua cama, como os servos de seu senhor, porém não desceu à sua casa. E sucedeu que pela manhã Davi escreveu uma carta a Joabe, e mandou-lhe por mão de Urias. Escreveu na carta dizendo: ponde Urias na frente da maior força da peleja, e retirai-vos de trás dele, para que seja ferido e morra. Somente até aí, amados. Vejamos que nós não estamos falando de uma pessoa qualquer, de um homem qualquer. Estamos falando do rei Davi, de uma pessoa que desde menino já fora escolhido por Deus para ser o guarda de Israel, para ser o guarda da nação. Enquanto aquele gigante afrontava todo o reino, Davi já estava sendo levantado para ser, o vencedor daquela batalha. E, amados irmãos, o que eu aprendo nesta palavra é que nenhum de nós, se deixarmos por um minuto a presença de Deus, se deixarmos por alguns minutos o Espírito Santo afastar alguns minutos, deixar que o pecado fale aos nossos ouvidos, ao nosso coração, vamos cometer erros e nós mesmos vamos se enojar depois. Vejamos que Davi
sempre foi chamado segundo o coração de Deus. E olha o que Davi veio cometer. Davi adulterou, Davi matou, cometeu homicídio, Davi mentiu, Davi enganou, Davi foi falso, quando ele chama o homem ao qual ele estava prestes a mandar matar, comer e beber na presença dele, ele foi traidor. Isso tudo, amados, por um relapso de momentos em que ele sobe, né, a sua casa real, diz a palavra de Deus, que Davi entra, está passeando pelo seu terraço, vamos colocar aí, dando aquela volta no palácio, e quando ele vê a esposa do seu servo, daquele que dava a vida por ele, e ele deixou que naquele momento Satanás entrasse na vida dele, entrasse na sua mente, no seu coração, e desejou a mulher do seu próximo, a mulher do seu soldado guerreiro, do seu amigo, que o protegeu sua vida por várias vezes. Nós aprendemos, irmãos, quando nós descuidamos, deixamos de olhar para Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé, quando nós achamos que somos autossuficientes, para não cairmos em tentação, para não cairmos em pecado, esquecemos que somos falhos. Você que acha que você é pastor, você que pensa porque você é um presbítero, um evangelista, você é autossuficiente demais para se garantir. Mas eu te digo que você não é. Se você vacilar por um minuto, por alguns segundos, Satanás vai te vencer. Então, portanto, é importante que você se aparte da aparência do mal. Revista da couraça da justiça todo instante. Coloque sobre a tua cabeça o capacete da salvação. Calça os teus pés com a sandália da graça, para que você não caia. E vendo isso, logo em seguida, quando a Betseba manda mensagem a ele, diz que está pejada. Ou seja, talvez na nossa hoje seria assim, ela dizia assim: meu Senhor, olha, estou grávida. Fiquei grávida daquele nosso relacionamento. Ele entra em desespero. É o rei. Não por medo de Urias, mas porque talvez naquele momento Davi cai em si e vê o tamanho da situação que ele se envolveu. Ele era o rei, senhor de tudo na terra, comandava tudo segundo o coração de Deus. Deus o amava e ama, né? Aí ele cai em outra estratégia do diabo, enganar. Só que Urias era servo de verdade. Aprenda nessa palavra, irmãos, que o servo, ainda que ele esteja sendo humilhado pelo seu senhor, ainda que ele esteja sendo colocado de escanteio na igreja pelo seu pastor, ainda que ele seja menosprezado pelo seu pastor na igreja, ele foi chamado para ser servo. Ele nunca vai recuar. O pastor chama,
Mesmo menosprezando, ele vai dizer: eis-me aqui. Estou aqui. Sou servo. Fui chamado para servir. Não vou abandonar o barco, meu pastor. O pastor designa ele para as piores questões da igreja. Ele disse assim: eis-me aqui. E Urias não foi diferente. Urias não foi. Davi tentou, embebedou para ver se conseguia ludibriar ele a se deitar com sua mulher. E depois dizer que o filho era dele, com certeza. Quem aqui ia ser contra a palavra do rei? Ninguém. Só que ele não foi. Ele não deu brecha para que essa culpa caísse sobre ele. Então muitas das vezes nós temos que tapar as brechas, para que você não tenha que assumir culpa que não é sua. Então, meus amados, só que uma coisa que eu aprendo com Davi é que ele fez tudo isso, mas sempre foi um homem temente a Deus. Sempre foi segundo o coração de Deus. Sempre foi o grande rei sobre a terra. E no momento que tudo isso acontece, que Deus envia o profeta até ele, depois da morte de Urias, e que já vivia com Betseba, eu vejo que quantas coisas nós podemos tomar por exemplo. Deus começa aí o processo na vida de Davi. Primeiro envia o profeta Natan para falar com ele, contar uma história. Jesus falava por parábolas, e Deus mandou o profeta Natan contar para ele uma história de um homem, do que tinha acontecido com um certo homem, rico, dono de posses, e um outro que não tinha, só tinha uma ovelhinha. Essa história estava tratando-se de Davi e Urias. E esse rico tomou a única ovelhinha que esse pobre tinha. Davi se irou. Davi ficou indignado porque ele era homem justo. Quando ele se indigna, falou: tal homem é digno de morte. E ele certamente vê um dedo indicador diante do seu rosto de um profeta. Quem era alguém para colocar o dedo diante de Davi e apontar para ele? Mas quando o homem é temente a Deus, o homem tem temor a Deus, sente realmente que Deus é o maior sobre a vida dele e sobre tudo que ele tem. Que ele sem Deus não é nada, mas Deus sem ele continua sendo Deus. Ele se curva diante da palavra do Senhor. Quando ele vem falando tudo isso, Davi, Natan, profeta Natan, disse assim: olha Davi, esse homem é você. Esse homem é você. Aí ele recobrou a memória do que ele fez. E toda a história ali, amados, nos leva a ver o quanto Deus, mesmo você caindo, pecando, você matou, você que roubou, você que destruiu, mas eu digo para você nessa hora, se você se curvar diante de Deus, entregar sua vida nas mãos de Deus, não importa o tamanho do pecado que você cometeu, Deus é fiel para perdoar os seus pecados e te dar o direito de entrar no céu pelas portas. Ele não vai tirar a consequência,
que não retirou de Davi, que era um homem segundo o seu coração. Mesmo assim, ele aceitou o pedido de perdão de Davi, mas deixou-lhe as consequências. Foram duras para Davi. Então, o que eu quero dizer para você nessa manhã? Não vou terminar o texto, pois Davi, a história diz que Davi, depois da palavra de Natã, ele entra, vai se despir das suas vestes reais, e veste de pano de saco e vai orar. Porque o profeta Natã disse para ele assim: olha, e tem mais, até o teu filho vai morrer. Ou seja, fruto de pecado não fica no reinado. O filho deles que nasceu do pecado, nasceu do adultério, Deus não permitiu que vivesse. A criança, não é porque o Deus é o Deus mau. A criança era uma vida, quem dá a vida é Deus. Mas Deus permitiu e tirou, para que ele fosse punido, para que não ficasse nenhum resquício de pecado naquela relação. E vamos ver mais na história que depois Davi teve mais filhos com Betseba, e um deles foi o grande Salomão, o primeiro, ele que Deus prometeu a ele que daria, nasceria um filho que seria, né, o rei das nações. Mas importante é que você pecou, peça perdão. Não importa o que você fez, se curva diante do Deus Todo-Poderoso, e Ele é fiel e justo para perdoar os seus pecados e sarar a sua terra. Amém? Que Deus em Cristo possa abençoar a sua vida. Se essa palavra vai te ajudar, tá? Você receba essa palavra no seu coração. Não importa o tamanho do pecado. O que vai importar é o tamanho do seu arrependimento e a sua fidelidade com Deus. Isso é que vai importar. Se você pecou, todos nós pecamos, diz a palavra de Deus. E todos pecaram, destituídos estão da graça, da glória. Mas o Senhor é fiel e justo para perdoar os seus pecados e sarar a sua terra. Amém. Deus abençoe todos. Você que ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva no meu canal, me ajude a levar essa palavra. Como eu sempre digo em todos os vídeos, né? O YouTube é um dos veículos de comunicação. Você pode ter um evangelismo mais rápido, mais longo. Através do YouTube você pode chegar a todos os 4 cantos da terra. Tá bom, amados? Escreva aí, comente, compartilhe, tá? Assina o sinal do joinha aí para poder estar me ajudando nesse trabalho, que é evangelizar as nações. Fica na paz. Um grande abraço a todos.